Que bom que você continua sintonizado aqui no 107 Podcast. Eu sou o Ângelo Berg, você está no 107 Podcast. E aí na nossa timeline tem todos os conteúdos que nós já gravamos disponíveis para você assistir e compartilhar com seus amigos. Sempre tem um conteúdo que você vai gostar e que vai ser super interessante, tenho certeza disso. Obrigado por assistir e compartilhar o nosso trabalho. Esse é a nossa retribuição da sua parte. Eu sou o Ângelo Berg, do meu lado aqui, senhor Pedro Slamy, educador financeiro, gente boa, meu amigão já, fala de educação financeira, já aprendi um monte de coisa aqui, tenho até um certo medo aqui de como é que eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho. Vamos devagar. Pedrão, obrigado por ter Obrigado, vindo. querido, mais uma vez aí por estar aí presente, ajudando aí na construção Você tá sempre da nossa casa. Sempre dando essa força pra gente. Tamo junto, Pedro, querido. pensando na Sabe Investimento é o escritório que eu sou parceiro, que a gente faz o desenvolvimento das carteiras de investimento lá dos clientes. É isso aí, tá com o dinheiro sobrando? É isso aí. Fala com esse cara aqui, ó, Pedro Slamy. Do outro lado, vou até cantar uma musiquinha. Você sabe o que é Krav Maga? Márcio Richberg. É isso? Falei certinho? Perfeito. Márcio Richberg, mestre em Krav Maga. Uma pergunta, você pergunta? O homem é brabo, hein? O homem é brabo. O homem é brabo, hein? quarto Dan. Quarto Dan de Krav Maga. Quantos quarto Dan tem no Brasil? Hoje em dia a gente tem 7 quarto Dans na América Latina. O Dan é após o faixa preta? Isso. A partir da faixa preta, você já é faixa preta primeiro Dan. E aí você vai desenvolvendo, segundo Dan, terceiro Dan, quarto Dan. Seu quarto Dan. Seria uma graduação já de mestre, né? Bobeia. Bobeia. Você é mestre em Krav Maga, você começou a fazer Krav... Peraí, vamos voltar um pouquinho na fita. O que é Krav Maga? De onde surgiu e o que significa Krav Maga? Krav Maga é uma arte de defesa pessoal. Isso que as pessoas têm que entender, que Krav Maga não é uma arte marcial. E o que seria uma arte de defesa pessoal? Seria uma arte para a gente poder trabalhar contra qualquer tipo de agressão, seja ela uma agressão de bastão, de faca, de mão, de perna, atacando o alvo em pontos objetivos do agressor, que são aqueles pontos sensíveis, que são os pontos que são muitas vezes proibidos nas artes marciais, mas que pra gente tá valendo, por quê? Porque na verdade, o objetivo é se defender. Se defender. E me falava uma coisa, e é o criador do Krav Maga. O objetivo da filosofia do Krav Maga é que a pessoa chegue em casa com vida. Então a gente pode fazer qualquer coisa para a gente poder se defender. Mas você sempre usa o seu corpo como ferramenta para defesa? Não, você pode usar o seu corpo e pode usar qualquer outra coisa. Eu posso usar essa caneta, eu posso usar qualquer coisa que esteja no estúdio aqui para me defender. Porque o objetivo é defesa. Não importa se eu vou usar a cadeira, se eu vou usar uma caneta. Se existe uma possibilidade, se existe algo que eu posso usar para me defender, eu vou me defender. Essa que é a ideia, a filosofia do Krav Maga. Onde surgiu o Krav Maga? O Krav Maga, na verdade, ele inicia como Krav Maga no exército israelense. É da onde todo mundo conhece. Ele foi criado por um homem chamado Imi Lichtenfeld. Na verdade, Imi não nasceu em Israel, até porque ele é de 1910, bem antes da criação do Estado de Israel. Ele é do Império Austro-Húngaro, uma região chamada Bratislava. E ele lutou contra a parte de nazismo, fascismo, durante aquele início, né, da Segunda Guerra Mundial. Antes um pouco. E depois ele vai na década de 40, tem uma história bem grande que fala como é que foi esse processo de ir para onde seria Israel, porque quando ele foi na década de 40 também não existia o Estado de Israel. Israel ainda foi não criado estava pronto, né? Em 1948. E ele vai para a região onde se tornou o Estado de Israel, e lá começa toda a ideia do Krav Maga. Porque ele já tinha essa luta e combate, né, que ele já fazia contra esses grupos fascistas e nazistas na Europa, e ele já era uma pessoa conhecida. Lembra que década de 40 uma pessoa ser conhecida não era igual hoje em dia. Não existia rede social. Não existia rede social. E ele começa a treinar os grupos, na verdade, de formação do Estado de Israel, antes mesmo de ser. Quando em 48 é criado o Estado de Israel, aí sim a gente tem o IME treinando todo o grupamento de elite do exército israelense. É daí onde surge. Ele era responsável pela parte tanto física como de defesa pessoal do exército israelense. Da parte física, e isso é muito importante. Física também. Exatamente. Pô, legal, bacana. E qualquer ser humano pode praticar Krav Maga? Tem um limite de idade? Eu posso começar agora com meus 15 anos? Olha só para te dar uma resposta rápida, eu tenho alunos que começaram com 78 anos. Então, não existe, na verdade, se você entende o que é defesa pessoal,
Não existe limitador de idade, de sexo, de preparo físico para o Krav Maga. Porque eu vou te dar os recursos que estejam à sua mão para você se defender. É lógico que uma pessoa tem 20 anos, é mais forte, ele tem mais capacidade corporal, ele consegue usar melhor o corpo dele para defesa pessoal, é claro. Mas qualquer pessoa vai conseguir entender a técnica, que é algo muito simples e muito objetivo. A frase do Krav Maga é que ele é simples, rápido e objetivo. É como a gente vê todos os movimentos. E qualquer um vai conseguir usar de uma forma muito positiva que vai ter um resultado muito bom. Legal, bacana. O judô significa caminho suave, né? Uhum. O jiu-jitsu é a arte suave. E Krav Maga, cara? A tradução do Krav Maga com palavras fica estranha porque ele é combate e contato. Seria o início de um combate após o contato. Mas a filosofia da ideia é a ideia de defesa pessoal. É assim que existe um risco para você iniciar a defesa. E qualquer situação pode ser. E as pessoas acham que qualquer tipo de reação tem que ser reação de você ir para cima, bater. Uhum. Não, a reação pode ser uma coisa simples, como eu ver um problema lá atrás e falar, vou sair daqui. Isso já é uma reação. Entendi. Então a gente tem costume de falar que sempre a gente deve reagir. Por causa disso, tudo é uma reação. A forma de reagir correta é o que é importante que a gente busca treinar os alunos. Então, seria mais uma reação preventiva. Também faz parte do dicionário do Krav Maga. Isso, com certeza. Pô, legal. Evitar o conflito é uma frase que Emil Lichtenfeld usava. Mas se eu faço qualquer atividade, qualquer arte marcial ou de defesa pessoal, como Krav Maga, isso não me dá uma certa coragem de procurar uma confusão? Já que eu vou me defender? Isso é uma visão que eu também acho muito errada. As pessoas têm essa visão, eu vou começar a lutar e vou virar um brigão. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. O que a gente passa para o aluno é dar os instrumentos para ele poder se defender. E a filosofia é uma filosofia de evitar conflito. Como eu falei para você, Emil Lichtenfeld, o criador do Krav Maga, falava, seja bom para evitar o conflito. Até porque se eu entro toda hora em confusão, eu tenho grande chance de um dia me deparar com alguém que possa me trazer algum problema. Se eu nunca entrar numa confusão, porque eu consigo evitar tudo, que eu consegui sair do problema antes mesmo de ele acontecer, aí eu estou numa situação positiva que eu nunca vou ter nenhum risco para minha vida. E se meu objetivo principal é chegar em casa com vida, então, sem dúvida, evitar a confusão é o primeiro passo. Agora, a gente tem essa visão de que é possível evitar sempre e não é. A gente vê todo dia situações, eu tenho vários alunos que passam por situações ou pessoas que me contam casos onde eles estavam numa situação que totalmente, exatamente, não estava esperando, tentou evitar e mesmo assim inicia uma agressão e às vezes até uma agressão que pode tirar a vida da pessoa e ela não tem instrumento nenhum. E aí eu falo sempre uma frase para as pessoas que as pessoas têm dificuldade de entender. É melhor você saber e não usar do que você precisar e não saber. É melhor ser um jardineiro, um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Isso aí é um ditado japonês que é super interessante, mas que às vezes as pessoas não entendem. E ela prefere não saber e falando, isso vai estimular a pessoa a reagir. Não vai estimular. Até porque a gente fala isso em aula. O objetivo do Krav Maga não é você sair batendo em todo mundo na rua, mas é você também não ser atacado, ninguém bater em você. Então não existe uma competição internacional, campeonato mundial de Krav Maga. Krav Maga ele é proibido ter competições. Até porque, se você entende o que é o Krav Maga, ele não é compatível com uma competição. Se eu falo o seguinte, você pode estar lá num MMA, Vale Tudo, qualquer UFC, e você fala assim, existem regras. Alguém pode morder? Alguém pode enfiar o dedo no olho? Alguém pode atingir a garganta, o genital? Não, isso não pode. Falou não pode, não é mais Krav Maga. Eu posso pegar numa competição uma cadeira e dar na cabeça dele? Eu posso pegar essa caneta e enfiar no olho dele? Eu sei que é forte as frases, mas é não a pode. realidade do Krav Maga, né? Porque como é que eu vou fazer? Você me falou assim, tenho idade? Uma pessoa de 70 anos que tem uma certa dificuldade física, de repente tem uma dificuldade até de locomoção, como é que eu vou trazer a possibilidade de uma pessoa dessa se defender? Dando instrumentos para ela que ela consiga parar um agressor. Então, se ela tem uma chave de fenda na mão e ela vai poder usar, eu vou ensinar como ela bater e aonde ela vai bater para aquela agressão acabar. Mas não para finalizar definitivamente a pessoa, né? Só para... Quando a gente está em defesa pessoal, eu sei que é difícil entender, mas eu não estou
preocupado com o que vai acontecer com ele. Eu tenho que sair bem. Meu objetivo nunca é matar alguém ou lesionar alguém. Isso não é o objetivo do Krav Maga. O seu objetivo, eu falei, é bem claro e é o único. Voltar para casa com vida. Então eu faço aquilo que for necessário. A questão é que as pessoas acham que, eu acho, assistindo filmes, que a gente vai conseguir fazer um movimento que eu vou dar 3 toquinhos, a pessoa vai ficar imobilizada e acabou. E não é assim que a coisa funciona. Na rua, às vezes, a gente tem que utilizar um grau de agressividade alto para a gente conseguir parar e ir embora. Eu não preciso continuar. Até pela proporcionalidade, Exatamente. né? Se você foi agredido, você deve retribuir com a mesma proporcionalidade. Exatamente. A fim de parar o agressor, né? Agora, alguém vai me atacar de faca. Eu consegui defender. Eu, por acaso, tinha um objeto na minha mão. Enfiei no olho dele. Gerou um trauma no olho dele. Ó, o que eu posso fazer? Eu tô me defendendo. Eu nunca vou começar um problema. Mas se alguém veio pra cima de mim, eu tenho que conseguir sair vivo da situação. Hoje o teu público, óbvio, hoje você é professor de professor, né? Você é mestre. Isso. Mas o público, digamos assim, os teus clientes, quando eles te procuravam, eles eram o quê? Mais mulheres, pessoas mais novas, mais idosos? Qual o público que era mais aderente à filosofia e às técnicas do Krav Maga? É engraçado porque a gente fala isso e muita gente acha que tem um público mais... Mas é difícil falar porque até se você pega o tempo, ele vai alterando o público, né? Você tem épocas que tem mais mulheres, tem épocas que tem mais homens, tem épocas que tem pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais jovens. Esse público vai alterando o tempo todo e eu acho que o motivo é porque o Krav Maga é feito para todo mundo. Legal. Porque Krav Maga, o que é? É pessoa normal, ele não é feito assim para lutadores, especialistas, o cara que precisa ter muita força, ter malhado, ter treinado para fazer Krav Maga, ele não precisa disso. Ele precisa apenas ir às aulas e lá ele vai ser dado tudo o que ele vai precisar para ele começar a entender a filosofia de defesa. E eu acho que é isso que é importante. Ele entender que a filosofia de defesa é você criar ou receber os mecanismos para a gente poder trabalhar em qualquer situação. Entendi. Quando eu era adolescente, eu dei uma bica na bunda do cara que tava mexendo o saco e dei uma arrasta nele e caiu no chão. Foi um golpe de Krav Maga? Bem, você sabe que tem uma frase de mim que ele falava, né? Isso quando ele fala não foi para mim. Eu até cheguei a treinar algum tempinho com o IME, porque eu fiz uma viagem com o mestre Kobe em 1994, que ele levou uma delegação para Israel. Eu cheguei a treinar um pouquinho com o IME, foi muito bacana. Mas ele falava assim, se funcionou é Krav Maga. É isso aí. Era uma forma de... Então tu já era... Então você já tinha... O espírito, aquela... Foi por medo. Mas é isso. Isso aí. Eu percebo pelas ruas aqui, alguns finais de semana, eu percebo algumas pessoas correndo pelos quarteirões, uma galera, às vezes eu até vejo pessoas correndo junto, pensando que é uma arrastão e tal. Isso faz parte do treinamento de graduação das pessoas? Tá de roupa é Krav Maga, tá sem roupa é CrossFit. Então, existem sim alguns treinamentos para graduados que a gente faz botando o pessoal para correr em volta do quarteirão. Isso é bem comum. Legal, bacana. Isso tem. Como eu falei para você, você não precisa se preparar para entrar no Krav Maga. Você tá querendo fazer uma atividade física e quer aprender também a se defender, você vai ter alguma coisa. Não é o nosso objetivo principal a parte de preparo físico. Toda a nossa parte física é com o objetivo de preparar para alguma coisa que você vai utilizar no Krav Maga. Mas mesmo assim você ganha, você vai fazer flexão, você vai fazer corrida, vai fazer abdominal. Claro. Só que você vai trabalhar tudo aquilo que a gente vai precisar. Se a gente precisa, por exemplo, fortalecer a ponta dos dedos para utilizar em alguns golpes, como o olho, como garganta, a gente vai fazer flexão com a ponta dos dedos. Isso também está trabalhando a parte física da pessoa, mas não quer dizer que nosso objetivo principal seja isso. O nosso objetivo principal, com certeza, é a defesa pessoal. Entendi. Legal, cara. Eu sou graduado também de Jiu-Jitsu, sou faixa preta há 8 meses aproximadamente. E quando eu voltei para as artes marciais, eu comecei lá atrás, com 6 anos de idade, no judô, como todo menino carioca, né, Zona Sul. Eu também comecei no judô. Pois é. Eu costumo dizer que todo menino, todo adolescente, pré-adolescente carioca, ele precisa saber dar um jacaré na praia, tirar um chope e dar uma gravata.
E agora investir. E agora saber exatamente. Saber. E é engraçado porque quando eu retornei para arte marcial, eu fui em busca da qualidade de vida. Eu frequentava academia, mas eu não via a qualidade de vida. Eu tinha as outras atividades, mas aquilo não me atendia. E eu encontrei, em definitivo, na arte marcial essa peça que faltava, digamos assim. Mas isso voltou a ser reanimado em mim por conta do boom do UFC, né? A gente começou a acompanhar mais de perto o surgimento definitivo, né? Porque quem já acompanhava o UFC, eu acompanhava o Pride, acompanhava outros eventos, outras associações em paralelo, e o UFC ele nunca morreu, né? Só para quem tá em casa assistindo, o UFC ele nunca desapareceu. Mas ele começou a ficar mais popularizado recentemente, com o Anderson Silva, o Vanderlei Silva já em final de carreira, com todo respeito ao mestre Vanderlei, Lyoto Machida também apareceu mais e outros lutadores. Por que eu estou contextualizando isso? Mercadologicamente, no mercado, o Krav Maga sentiu essa alta demanda também nas academias, as pessoas migrando mais para o Krav Maga. E uma outra pergunta também que eu tenho para você. Ó. Hoje o Brasil, ele é mais pulverizado em judô, capoeira e jiu-jitsu, porque esses dois últimos são artes marciais brasileiras e o Krav Maga não. Uhum. Como é que o Krav Maga se posiciona dentro de um mercado que basicamente é popularizado nessas duas e hoje você faz uma luta com os 7, 8 maiores da América Latina, né? Tem uma presença um tanto quanto maior do que essas duas que eu falei. Como é que você vê isso tudo, cara? Na verdade, eu não vejo o Krav Maga, não que não seja uma concorrência, claro que é, mas ele está um pouquinho diferente. O público do Krav Maga geralmente não é um público de lutador. Aquele cara que gosta de luta, até tem. Eu mesmo fiz lutas antes, mas a minha natureza não era lutadora. Eu não gostava de luta por luta. Eu fazia luta para tentar me defender. Eu comecei fazendo outras lutas porque eu queria me defender, porque eu tinha passado por um assalto quando eu tinha 12 anos de idade. E isso me deixou muito assustado. Então, eu acho que o Krav Maga, o público do Krav Maga, não é aquele que gosta de luta. Eu acho que isso aqui é até poucos. Ele é mais a pessoa comum mesmo, aquele que de repente falou, eu não quero lutar. Ele luta contra ele mesmo. Exatamente. Então o UFC, o reboom do UFC em nada ajudou. Eu não vejo isso. A gente tem o crescimento assim, quando a gente percebe que o cara que é o médico, é o engenheiro, que é o advogado, pessoas normais que eles nunca pensaram em lutar, mas começam a se sentir vítimas da violência, esses sim são o nosso público, aquele pessoal que, caramba, eu tô passando aqui, sofreu um assalto, ou tentaram esfaquear, ou agrediram ele, e eles muitas vezes vêm ao Krav Maga porque eles passaram por uma situação já de agressão, que eles tentaram evitar aquilo que eu falei, mas não conseguiram, e eles vêm para tentar buscar uma forma de se defender. Então eles querem uma forma que seja eficiente. Eficiente precisa ser o quê? Utilizar o máximo de recursos possíveis. E é o tripé que você falou, né? Objetividade. Você ser simples, rápido e objetivo. Não pode ter um golpe muito mirabolante, que precisa de uma capacidade absurda corporal. Explosão, tem que ser objetivo, porque atingir pontos sensíveis do corpo é algo que já fala sobre o que é objetividade. E rápido é porque a gente trabalha muito a parte de golpes de explosão. Ou seja, se a gente vai dar um soco, a gente vai trabalhar um soco com muita velocidade, muita explosão para atingir aquele ponto sensível. E para a gente conseguir parar o mais rápido possível. É porque é muito difícil a gente controlar. Fora que eu falei, as pessoas assistem muito filme e acham que existe esse controle na rua. A fábrica hollywoodiana traz um tempero, uma paixão além do necessário, né? Exatamente. Então, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, a tua função também como mestre é baixar um pouquinho também a expectativa. O que eu falei é fácil pra gente, porque, como eu falei pra você, o que eles passam é que você tem esse controle absoluto. Você é um faixa preta, você consegue controlar qualquer situação. Mas quando a gente está na rua, a gente não sabe quem é o outro. Você também não sabe qual é a experiência do outro, qual é a resistência do outro. Quantos às vezes tem, pode ser um, mas podem ter mais 2 ou 3 em outra localidade, próximo, ou que você não percebeu. Então a gente precisa sempre acabar com a agressão o mais rápido possível. E isso as pessoas às vezes têm de você podia ser atacar de uma forma um pouco mais leve. Não, só que não. Porque eu não sei se vai parar. Se eu ataquei, calculei errado, e aí agora ele conseguiu dar mais uma facada e eu não consegui defender essa. É isso aí.
Então Acabou. você já tem que... Você anda pelas ruas do Rio de Janeiro, tipo assim, ali tem uma possibilidade de problema, que você anda antenado, ligado nisso? Quem pratica Krav Maga? Você vai desenvolver com o tempo um costume de prestar atenção no que está acontecendo. As pessoas, na verdade, andam muito avoadas. E elas viram um alvo. Avoadas, no celular, aqui. Esse é o alvo preferido de qualquer coisa. Então, com certeza, quando a gente começa a prestar atenção, e isso você passa para os alunos, que eles têm que começar a olhar o que está em volta. Existem vários treinos, inclusive, para a gente começar a acostumar a ver o que está em volta, perceber o que está acontecendo. Primeiro, você já não vai ser pego de surpresa, que já é um grande trunfo do agressor. Então o teu senso de espaço aumenta, né? Com certeza. E você vai começar a olhar tudo que está em volta, você vai começar a ver o problema antes e muitas vezes evitar ele. Que é aquilo que a gente falou no início. Tentar, às vezes, sair de perto falando, tem um problema ali. É preventivo também. Exatamente. Prevenção faz parte da defesa pessoal, com certeza. A gente vai prevenir até o ponto que não tem mais como. Aí a gente também não pode ser o agredido. A gente tem que entender que a partir do momento que iniciou a agressão, a gente tem condições e os instrumentos necessários para trabalhar contra isso. Márcio, geralmente, eu que também trabalho com eventos, em algumas situações raras, mas eu percebo assim, a truculência do segurança do evento noturno, por exemplo. Você percebe que a pessoa parece despreparada para estar desempenhando aquela função ali de cuidar da segurança das pessoas. Às vezes ele é até agressivo demais. O Krav Maga pode ser utilizado por esse tipo de profissional para aperfeiçoar o nível de contato com o público? Pode sim, pode sim. Na verdade, o Krav Maga, ele começou no exército israelense, mas depois ele foi para toda a área de segurança de Israel. Então você foi para a área policial, área de segurança normal, o exército comum, que eu falei que no início ele era mais para grupos de elite em missões especiais. Então existe uma área do Krav Maga que ela é direcionada para a segurança. Significa que existem exercícios que a gente trabalha de uma forma um pouco diferente para essa área que é totalmente diferente. Então a área policial e a área de segurança, ela utiliza uma forma um pouco menos agressiva, vai atingir menos os pontos vitais da forma como um aluno usaria, porque na verdade ele está com uma função totalmente diferente. É para imobilizar, digamos. Existe a parte de imobilização no Krav Maga. O que as pessoas não entendem é que o aluno de Krav Maga que está ali numa situação de vida, ele geralmente não vai utilizar imobilizações. Ele até aprende, mas ele aprende também para poder sair, ou se ele, por acaso, for de área de segurança, ele poder utilizar. Mas a gente não utiliza isso como defesa pessoal. Por quê? Porque eu preciso sair rápido daquela situação. Como eu falei, pode ter sair de cena, né? Tem que sair de cena também. Eu eliminar a agressão o mais rápido possível, e aí quando eu falo eliminar, não é eliminar a pessoa, né? É eliminar a agressão, dar um ponto final nela, seja como for, e depois sair daquilo ali, pra gente poder estar o quê? Seguro. E essa é a ideia. Por isso a gente tem essa parte vinculada à segurança. Inclusive a gente já deu aula para diversos grupos, tanto da polícia, eu já ministrei aula para o BOP, inclusive, passei 4 meses no BOP. Que maneiro, hein? Eu dei aula para Embaixada Britânica, que era segurança da Embaixada Britânica. Então a gente tem realmente vários cursos que são dados especializados para a área de segurança. Aí não é exatamente o que você aprende em aula, você vai até aprender em aula misturado com a matéria, mas a parte especializada é só exercícios que eles podem utilizar, e aí sim, é outra área, mas é dentro do Krav Maga, então pode sim. No Tropa de Elite 1, o Capitão Nascimento, ele narra, né, que o exército, o batalhão de operações especiais é tão treinado quanto o exército de Israel, né? Exatamente. E o BOP chegou a treinar, a gente estava em 2008, e a gente passou 4 meses no BOP, basicamente de segunda a quinta, todo dia tinha aulas lá, que maneiro. Passando para eles um pouquinho do Krav Maga, dando um pouquinho do que é a defesa pessoal, porque muita gente fala assim, mas o cara tá armado, não precisa de defesa pessoal. Aí é que precisa. Na verdade precisa, porque às vezes ele não consegue nem sacar uma arma, dependendo da situação, da distância. Então, toda essa situação é muito importante a pessoa treinar e ter conhecimento para poder lidar nessas situações. Nós estamos aqui agora em 2023, na novela da TV Globo agora tem uma personagem que ela pratica Krav Maga, tem um núcleo lá que apresenta o Krav Maga para a população através dessa novela. E é uma menina que sofre agressão do marido e tal.
isso é rotineiro, isso acontece, é comum acontecer, já aconteceu depois da novela, de alguém chegar e falar assim, nossa, eu sofro agressão e sou agredida verbalmente, estou quase chegando nas vias de fato. Como é que rola isso? Na Essa verdade, repercussão? nesses 27 anos que eu tenho dando aula, eu já passei por muitas situações onde alunas passaram por agressões e, por incrível que pareça, as agressões de mulheres contra mulheres, elas acontecem muito em casa. Né? É muito mais frequente, É né? em muito casa, frequente. Até questões de estupro. Tem muitas situações onde você tem essa questão de o familiar, que é o tio, o pai, padrasto, namorado, marido. Esses são os casos que a gente vê muito. E, por incrível que pareça, tem muita gente que passa por isso. Já tive alunas que comentaram sobre isso, já tive vários cursos de mulheres que eu dei, que após o curso veio uma aluna vir falar, às vezes até emocionada, porque tinha passado por uma situação, e às vezes a situação que ela passou foi a situação que a gente ensinou ela a se defender. Isso traz uma revolta, porque ela, naquele momento ela se sentiu impotente. Muitas até reagiram, mas não sabiam reagir. E aí é pior ainda, né? Não encerraram a cena, né? Exatamente, continuou. Então, é muito triste a realidade que a gente vive. Eu acho que não é só Brasil, isso aí no mundo todo você tem muitos casos, mas isso acontece e eu acho uma coisa muito importante a mulher aprender a se defender. Uhum. Na verdade, todos têm quase um dever, né? Vamos aprender como nos defender, porque a gente tem uma vida só, né? Uhum. A gente tem que cuidar do nosso maior bem. E tem algum limite para mulher? Tem alguma para menina para começar a praticar? Ou ela pode começar desde uma idade X? Tem alguma limitação? Na verdade, não existe limitação. A gente tem, na teoria, o Krav Maga que seria mais direcionado para criança até os 10 anos de idade. E depois a gente tem, de 10 em diante, o Krav Maga, que é o regular adulto, que serve para todo mundo. Inclusive, pelo Krav Maga ser uma filosofia um pouco diferente, o garoto de 10 anos vai treinar com de 40, com de 50, com de 20, todo mundo treina junto. Foi legal. E o motivo é exatamente esse. A gente não tem essa separação, porque o agressor dele pode ser um adulto. Ou deve ser um adulto. Na verdade, não é uma preocupação nossa a agressão de escola. Que de repente pelo menos na fase inicial, quando ele é novinho, não são agressões que geralmente vão trazer um grande dano para ele. E nosso objetivo, como eu falei para vocês, é vida. É chegar com vida em casa. Então, com certeza, isso não é um problema. Mas o agressor dele pode ser alguém maior, mais velho. Uhum. Então, é por isso que não tem essa limitação de idade, de sexo, preparo físico. E a graduação é por faixas, como todas as outras... Isso. Se tem Quais são as faixas? Qual é o sistema de graduação? Sistema de graduação. Eu acho que isso foi a única coisa que a gente tem muito parecida com as artes marciais, tá? Porque eu considero o Krav Maga uma filosofia totalmente fora da ideia de artes marciais. Mas as graduações a gente tem primeiro faixa branca, né? Que dura... Algo em torno de 6 meses. Eu vou dizer os mínimos. Mínimo de 6 meses. Pelo menos. Pelo menos. Você pode 6 passar mais tempo, mas você não pode fazer com 4. Tá, se eu vou chegar lá amanhã, eu vou fazer Krav Maga contigo, você vai falar, Ângelo, você vai entrar aqui na faixa branca. Eu vou fazer 6 meses o quê? Só no carnaval, Ângelo, que tu tira a branca da cintura, amigo. Não, então, mas tudo bem, mas eu vou ter uma iniciação ao Krav Maga, fazer atividade física. Isso, você vai começar fazendo, vai ter a parte de aquecimento, alongamento, toda aula a gente tem aquecimento, alongamento. Depois você vai começar na técnica da faixa branca, você vai aprender primeiro os principais golpes que a gente usa no Krav Maga. Você vai aprender, na verdade, a bater. Aí você fala assim, pô, você vai aprender a bater, né, antes de defender? Até pra bater tem ciência. Exatamente. Pois eu lá na minha adolescência fiquei uma semana com dor na perna. Aí, ó. Agora você tem que aprender aonde bater, como bater. E isso que eu acho que é a grande parte da faixa branca. Porque todo mundo fala assim, defesa pessoal é só quando te atacam. Não, eu posso estar na iminência de ser atacado, eu não preciso sofrer o ataque pra fazer defesa. Eu posso, às vezes, até atacar antes. O cara tá com a faca na mão, eu tive a chance, tá com a arma na mão. Ele não precisa dar um tiro pra eu começar a defesa. Uhum. Eu saio na hora que eu sentir que eu preciso sair. Uhum. Tá? Se tem uma iminência de uma agressão, existe uma iminência de risco de vida, a gente já pode começar. Então a gente primeiro precisa aprender a bater, porque também não adianta a defesa se você não sabe contra-atacar. Uhum. Não adianta eu fazer uma defesa de faca perfeita se eu não sei como parar o meu agressor, porque ele vai me atacar de novo.
E talvez na segunda eu não consiga defender. Passaram 6 meses, pegou a faixinha Amarela, segunda graduação do Krav Maga. Aí aperfeiçoa tudo aquilo que aprendeu na branca, coloca mais um pouquinho de porradaria no negócio. É isso, aí na faixa amarela a gente já começa a trabalhar o quê? As defesas dos golpes que a gente aprendeu na faixa amarela. Inicia essa parte de defesa. Você aprende a bater, depois você Exatamente. E aí vai a cada passo... Para o cara chegar na faixa preta é quanto tempo, mais ou menos? Assim, em média. Em média. É difícil falar. Mas 10 anos é um processo que você conseguiria chegar se você conseguir cumprir. Na verdade, se você cumprir muito bem todos os mínimos, você conseguiria chegar em 9 anos. Legal. Mínimo. Não é o normal. Na verdade, as pessoas até passam de 10 anos. É bem próximo do jiu-jitsu também. E muitas vezes as pessoas têm 12, 14, 15, 20 anos para conseguir pegar. E tá tudo certo também, né? Não tem problema nenhum, porque o nosso objetivo não é a graduação. Nosso objetivo principal é o quê? É a defesa. É estar se defendendo. E você não precisa ser faixa preta para aprender a se defender. Você consegue, em pouco tempo, já ter os recursos mínimos para poder lidar com situações. É óbvio, você não vai aprender defesa de arma de fogo, que as pessoas tanto falam, que a gente tem no Krav Maga, numa aula de faixa branca. Você precisa de ter tempo, não só para questão técnica, mas também para questão mental, de conseguir lidar com aquela situação, de se deparar com uma arma e conseguir lidar com aquilo. Por isso que você chama de filosofia, né? Porque aqui no nosso bate-papo, você começou dizendo que o Krav Maga não é uma arte marcial, mas é uma arte de defesa pessoal. Exatamente. E agora, durante a nossa conversa, você falou que é uma filosofia, uma doutrina. O que além da arte de defesa pessoal vem junto pro aluno do Krav Maga? É o ponto-chave que você falou. Na verdade, o Krav Maga, ele pode ser encarado como uma defesa pessoal, mas ele é uma filosofia de vida. Por quê? Filosofia de vida é aquilo seguinte, você muda toda a forma de atuar. Porque se você aprende a enfrentar as coisas, se você aprende a, quando tem um problema, não virar o saco de pancada, né? Se você consegue, quando tem um problema, enfrentar e ir contra aquilo, você começa a fazer isso na sua vida também com coisas como o trabalho, na escola, com outras situações, quando as pessoas tentam te colocar, impor alguma coisa que você não quer e você sabe que aquilo está errado, você vai e consegue se impor exatamente porque você aprendeu a lidar e aprendeu a defender não só ataques, não é só um soco, um chute, uma facada, mas são ataques às vezes de pessoas que começam a ser mais agressivas verbalmente, que você pode até ter a tranquilidade de virar e ir embora, que seria o correto, a gente faz isso, mas se você chega num ponto que não tem como ir embora, você se colocar e olhar nos olhos e saber, eu tenho recursos, se isso daqui a pouco virar um problema físico, eu consegui lidar. E até lidar com essas situações, tem pessoas que têm medo. Eu tenho um aluno que falava que ele trabalhava numa empresa e essa empresa tinha toda sexta-feira uma reunião com todos os colaboradores e eles faziam uma palestra e ele morria de medo disso. Ele falava, caramba, ele fugia sempre disso. E sempre o chefe dele falava, você vai ter que fazer. Um dia... E ele começou a se graduar no Krav Maga, ele começou a ter essa confiança. Às vezes a gente botava os alunos para dar o aquecimento, é uma coisa que a gente também tem a partir de algumas graduações. E ele começou a dar os aquecimentos, ele começou a sentir confiança nele, na pessoa dele. E ele começou um dia falou, não, eu quero fazer, ele fez. E ele falou, depois de um tempo, nas sextas-feiras, volta e meia era ele. Ele virou um dos que fazia mais apresentações, referência. Exatamente porque ele conseguiu mudar a forma de encarar aquilo. Então, quando a gente fala de filosofia de vida, é porque a gente muda realmente a vida da pessoa em todos os aspectos. Todo mundo que já viveu, às vezes até outras lutas, tem essa mudança. E o Krav Maga, ele trouxe isso para mim, demais em toda a minha vida, e eu vejo isso, vários alunos, às vezes eles sentem que eles ganharam muito mais no aspecto de vida do que no aspecto de defesa pessoal. Por quê? Porque defesa pessoal você não se defende todo dia, mas eu uso o Krav Maga todo dia. Porque eu enfrento a vida de uma forma diferente. Eu encaro uma vida aprendendo a encarar com menos medo, e isso faz muita diferença. Legal. Hoje você representa a Federação de Krav Maga na América Latina, né? Isso, é a Federação Sul-Americana de Krav Maga. Tá. Você hoje, eu vou trazer um contexto para você poder entender, eu vou querer a sua opinião e, se puder, já que você representa a Federação, né? A opinião da Federação. Eu, na minha atividade no mercado financeiro, eu dou palestras de educação financeira e eu segmento muito, né, para empreendedores, para outros educadores financeiros. E uma vez eu fui convidado a participar
de uma competição de preços para dar uma palestra de educação financeira para uma associação que representava mulheres. O meu preço era o melhor, a ementa que eu ia apresentar era maior e recusaram a minha proposta simplesmente porque eu era homem. E eu perdi também uma oportunidade de fazer uma demonstração de defesa pessoal pelo jiu-jitsu para uma associação bem parecida com essa, que quase que é a mesma, mas bem parecida, também só para mulheres, e recusaram porque eu era homem e elas não... Eu não sabia que você era homem. Hã? E a associação não topou simplesmente porque eles não me viam na condição de ensinar defesa pessoal para mulheres. Como é que você, Márcio, mestre Márcio, enxerga isso? E se você puder também se posicionar como se é que pode, né? Se você tem essa autonomia de posicionar como a federação. Como é que você vê isso, já que você citou que, óbvio, a arte marcial ou a arte de defesa pessoal, e aí eu falo tanto do jiu-jitsu quanto do Krav Maga, são artes inerentes da sexualidade da pessoa. A gente está mais preocupada com a invulnerabilidade do indivíduo, né? Claro. E eu acho que é uma oportunidade que a pessoa tem, já que quem chega cedo bebe água limpa, né? Então, o mestre Márcio é um dos top 7 aqui do Brasil, e ele tem a oportunidade de transcender o conhecimento dele, né? E se isso já aconteceu com você, e se acontecesse, qual seria o posicionamento? Na verdade, nunca aconteceu comigo. Eu já dei muitos cursos para mulheres, específicos para mulheres. Parabéns. Então, nunca foi um problema. Mas é aquela ideia. Se o Krav Maga é para todos, significa que várias pessoas vão atingir a qualidade de instrutor. Grau de instrutor, grau de professor, grau de mestre. Então, significa que um dia qualquer um poderia dar aulas para mulheres. Pode ser um homem, uma mulher, pode ser uma pessoa mais velha, desde que ele tenha conseguido atingir os pré-requisitos necessários para ele fazer e se tornar um instrutor, ele poderia dar aula. Então, com certeza, a minha posição como da federação é que qualquer pessoa poderia dar aula para mulheres. Na verdade, o que a gente está ensinando é ela se defender até na maior parte de agressões de homens. De homens, né? Então, é interessante, por exemplo, quando eu dou curso de mulheres, só tem mulheres, mas às vezes eu levo instrutores para ajudar até no ataque, para elas sentirem o que são agressões de homens. Porque a agressão de mulheres é diferente da agressão de homens. Cada um tem uma forma, às vezes, de agredir, uma força diferente. É porque ninguém vai parar a briga no meio, não, parou. Aqui é mulher com mulher, então troca ali, por favor. Isso é inconcebível. Faz total sentido essa sua colocação de que, geralmente, quem vai agredir a mulher é homem. Exatamente. E ela precisa saber... E se você vê a maior parte dos cursos de mulheres, o que eles trabalham? Às vezes, agressões sexuais, de estupro. Então, como é que... a gente não pode ter uma pessoa que seja o homem que gera essa agressão para fazer, ensinar como é que ela pode fazer para se defender daquilo. Legal. Então, com certeza, eu não consigo ver um motivo de alguém impedir. Não que eu veja um problema a mulher ensinar. Ela pode ensinar. Se ela é uma instrutora credenciada, né? Sabe, ela deve ensinar. É um caso de sucesso, claro, né? Mas impedir alguém de dar não tem, para mim, o menor sentido. Legal. Mas você percebe resistência da parte do homem com relação a namorada, a esposa, de praticar esse tipo de defesa pessoal? Não, eu nunca vi resistência, não. Assim, às vezes eu vejo brincadeiras, pode ser que seja uma resistência, mas ele vem assistir a aula e no início, como tudo, né? A pessoa olha, ela fala, não, ela tá treinando, mas ela não consegue fazer nada. Aí brinca em casa, segura, e ela não conseguiu sair ainda. Ela tá lá 1 mês, ele já tá achando que ela já sabe tudo, e aí não funcionou aquilo. Mas com o tempo, às vezes a pessoa vai se graduando, a mulher vai começando a conhecer o Krav Maga, e aí, depois de anos treinando, já vem alguma falando assim, já tentou me pegar uma vez aqui, eu mostrei pra ele como é que se faz. E aí, não se mete comigo não. E agora já tá tarde pra você começar, porque vai começar, mas ela tá já alguns anos à frente. Em média aí, quantas cascas grossas que tu já colocou na rua? Pô, de mulheres? De mulheres. Pô, muitas. Eu vou falar pra você que eu tenho muitas alunas. Hoje em dia,
Eu não tenho nenhuma aluna faixa preta, mas eu já Ainda, tenho... né? Ainda não, mas Legal. já tenho faixas marrons, que estão aí comigo há aproximadamente 10 anos. Legal, hein? Então, é bem bacana. Legal. E existem poucas faixas pretas ainda no Brasil. A gente já tem as primeiras faixas pretas, mas a gente já está começando a cada vez ampliando mais. Eu vou falar que o público feminino hoje em dia é bem grande no Legal, Krav hein? Maga. Quem tá assistindo esse podcast aí, Brasil, interiorzão do Brasil, e quer praticar Krav Maga? Existe um treinamento online, um curso online? Como é que funciona? Ou não É funciona? permitido online, né? É Porque permitido. no jiu-jitsu Como é que funciona? existiu durante uma época esse preconceito de não se ministrar aulas de jiu-jitsu online. Né? Não de toda a comunidade do jiu-jitsu, mas de parte da comunidade. Isso também, aproveitando o gancho do amigo Ângelo, isso também existiu dentro do Krav Eu Maga? acho que... Um belo dia lá, o mestre Kobe saiu lá de Israel, veio pro Brasil, veio ele. Uhum. Ele não tinha alguém que fosse o sucessor dele, ou o professor, ou o mestre, ou alguém que fosse... Como é que ele começou e como é que alguém pode começar a Krav Maga no interior do Brasil? Ele faz uma graduação aqui no Rio e aí depois ele tem que levar isso para lá? Então, hoje em dia a gente já está em 19 estados aqui no Brasil. Então a Legal, gente tem um grupo grande de academias espalhadas pelo Brasil. Se você entrar no site, que é o www.kravmaga.com.br, você consegue encontrar todas as academias disponíveis do Krav Maga. Que maneiro. Sobre a questão do online pra gente é uma questão muito perigosa. Lembra que a gente está ensinando as pessoas a se defender. Lembra que a gente está ensinando as pessoas a manter a vida delas. E isso é uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não entendem. O online ele tem um problema. Não é que você não consiga ensinar uma técnica online, pode ser até que você consiga ensinar uma técnica online, mas, primeiro, a gente não tem alguém para averiguar se aquela técnica realmente está da forma que ela precisa ser para conseguir lidar com uma situação. Você não tem o estímulo do professor para te levar no limite. E isso é uma coisa que você tem que ter alguém ali do teu lado, fazendo você aprender a lidar também com as situações complicadas da vida aqui. Lembra que uma situação você não precisa, não é uma competição que se der errado vai ter um juiz que vai parar. A gente está na rua. Na rua não tem juiz, Não tem juiz, amigo. não tem regras. Quando acaba é quando alguém está no chão, e pode ser você. Então ele precisa estar preparado e ele precisa ser estimulado para estar no seu limite. Você está lá assistindo aula online, aí toca o telefone, você olha aqui, aprendeu mais ou menos, não teve ninguém botando pressão. A gente tem formas e técnicas de trabalhar a aula para essa pessoa sentir pressão durante a aula, para dificultar a reação dela e ela não conseguir sair rápido do exercício, exatamente para ela treinar essa situação. Então, na minha visão, a aula online, ela, por si só, sozinha, ela não funciona na defesa pessoal. É quase um nadar que você tem, joga uma pessoa, fez um curso online, assistiu umas aulas, pulou na piscina e vai, agora eu vou nadar. A minha visão é impossível. Não vai dar certo, vai se afogar. A minha visão, assim, um cara, você pode até estudar, por exemplo, fez medicina, fez a faculdade de medicina. Aí ele faz todo o curso de cirurgia cardíaca. Ele precisa da experiência. Da técnica. Ele precisa passar por um momento que ele vai estar com alguém ali do lado para consertar. E isso eu acho que é o que a gente precisa. Então a aula presencial é a regra. Então existiu esse preconceito conceitual para que a técnica fosse o mais apurada possível no seu ensino. Exatamente. É porque a gente vê o seguinte, mesmo na academia, você olhando do lado dele, porque você lembra que ainda tem na coisa tela errada, é né? difícil. Faixa branca é uma raça. Consertar. Faixa branca. Vem falar de mim não, hein? Vem falar de mim não, hein? Faixa branca, eu vou te contar. A gente ensina uma matéria, o cara fez estrangulamento. Ele treina 6 meses na faixa branca. Você chega na amarela, você ainda tem milhões de coisas para consertar no estrangulamento. Ele já faz, mas ainda tem algumas falhas. Chega na laranja, que é a terceira graduação, ele também tem vários detalhes para consertar naquele mesmo exercício. Então a gente está consertando todo dia esse tipo de exercício. Como é que a gente faz isso online? É impossível. Então, assim, lógico, a gente teve a pandemia. Aí a gente precisou dar um pouco de aulas online. O que eu fazia? Sempre as pessoas me perguntavam assim, posso chamar alguém para aula? Eu falei, pode. Se ele quer treinar na nossa aula, porque ele quer fazer um exercício físico, ótimo. Eu não vou ensinar matéria online. O que eu faço? Eu estou fazendo com que meus alunos estão parados em casa, relembre aquilo que eles treinaram em aula, só para eles se manterem ativos, para quando a gente voltar, não estar parado muito tempo.
E a gente fazia. Então, às vezes, a gente conseguia fazer alguma coisa, consegue algum resultado online, mas na minha visão, você trabalhar exclusivamente online é muito arriscado. A chance de alguém estar preparado mentalmente, eu acho zero. Entendi. Entendeu? E aí, então, digamos, eu tô lá em, sei lá, Teresópolis. Eu quero levar Krav Maga para Teresópolis, eu tenho que vir ao Rio. E se você não tem um instrutor no local próximo, você tem regiões próximas com Krav Maga, mas se você não tem, você teria que vir ao Rio, fazer ou toda a nenhuma preparação. dessas unidades Ou, na exatamente, federação. você vai começar Krav Maga como um aluno comum, você vai treinar a faixa branca como aluno comum, amarela como aluno comum, laranja. Aí na faixa laranja, ele vai ter a oportunidade de se tornar um monitor. Monitor é aquele que auxilia o instrutor numa aula, e aí ele vai continuar treinando, vai ajudar a ministrar a aula, não dando aula, mas ao lado do professor, consertando os alunos, é o que tem mais experiência. E tem um curso de monitor na Federação Sul-Americana de Krav Maga, ele tem que passar por um treinamento para isso, tá? E esse treinamento é realizado pelo próprio mestre Kobe. Legal, hein? E aí, depois disso, na faixa verde, existe a possibilidade de ele entrar no curso de formação de instrutores, que aí é um curso bem longo, que ele passa meses treinando para poder se tornar instrutor de Krav Maga pela Federação Sul-Americana de Krav Maga. Que aí é o marrom. É faixa verde, na faixa verde. Aí depois dessa é uma Isso. marrom. E aí ele vai para azul, e depois para marrom, e depois para preta. A partir da faixa verde, na teoria ele já pode ser instrutor de Krav Maga, já pode ministrar aulas. A partir de qual verde. Da verde. Desde que ele seja formado no curso de formação de instrutores. Então ele tem que passar por toda essa fase, tem que ser aprovado nesse curso. Aí ele sendo aprovado e tendo autorização para ir para algum local, ele vai. Aí ele tem uma autorização da federação para abrir uma centro de academia, um centro de treinamento, e aí ele vai aprimorando, vindo ao Rio. Exatamente, ele vai já continuar treinando novos... Lembrando que toda segunda-feira ele tem que descer pro Rio pro treino de faixa preta. Ele tem uma obrigação como instrutor de retornar ao Rio para treinar. É um negócio, como investimento ele tem que tem as suas obrigações 3 anos da vida dele. Exatamente, vai ter que passar um tempo. E todo mês a gente tem treinamento de instrutores do Brasil. E vem todos os instrutores, a grande parte deles vem para o Rio de Janeiro para poder treinar Krav Maga uma vez por mês, diretamente com o mestre Kobe e os mestres de Krav Maga. Então hoje o Rio de Janeiro é um grande celeiro de faixas pretas de Krav Maga. Exatamente. Porque ele surgiu no Rio de Janeiro. O mestre Kobe veio para o Rio de Janeiro. Era a minha próxima pergunta. Em 1990. Ele traz o Krav Maga. O mestre Kobe treinou diretamente com o criador do Krav Maga, Emil Lichtenfeld. E ele veio para o Brasil em 1990. Como é que chama o criador? Emil Lichtenfeld. Gostou? Todos os nomes complicados, né? Antes de você contar essa história, Krav Maga tem acento agudo no ar? Não. Pô, velho. Você tá dizendo... Pô, brincadeira. Mas faz parte. Não. Todo mundo escreve Krav Maga com acento agudo no ar. Mas é normal. É o que tá na sua camiseta aí? Exatamente. Aqui está escrito em hebraico, logicamente se lê ao contrário, mas é Krav Maga. Legal, hein? Legal, bacana. E voltando à pergunta, década de 90, o mestre Kobe chega ao Brasil com essa ideia de trazer o Krav Maga para o Brasil. E ele sabe por que ele teve a ideia? Eu acho que ele teve contato com o Brasil alguns anos antes e ele viu as pessoas andando com medo nas ruas. Ele viu que era uma coisa que era uma visão de negócio. Segurança pública já era um desafio. Exatamente. Na verdade, não mudou tanto assim, né? A gente talvez tenha chegado a um grau pior hoje em dia, com armas mais pesadas, mas a gente já tem a violência há muito tempo. Lembra que eu comecei o Krav Maga porque eu passei por um assalto aos 12 anos de idade. Então, isso já é uma coisa comum no Rio de Janeiro. E ele viu o medo nas pessoas, ele viu que o Krav Maga podia ajudar muitas pessoas aqui no Brasil. E aí foi daí que ele começa... Em 1990 ele resolve vir para cá, trazendo isso com a bênção do criador do Krav Maga, Emil Lichtenfeld, e aí sim começa o Krav Maga no Brasil. E aí é o desenrolar todo do Krav Maga, criando cada uma das graduações, uma por uma, ele vai criando os primeiros instrutores, e assim vai andando até o que a gente tem hoje, a Federação Sul-Americana de Krav Maga, que a gente não está somente no Brasil, como a gente está em Portugal, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina. Legal, então eu sei que a gente está na Federação Sul-Americana, mas a gente hoje em dia está em tudo quanto é lugar. Legal. E todos Parabéns, vinculados, um grupo muito coeso, fechado, todo mundo se conhece, qualquer instrutor. Só para vocês terem ideia, na sexta-feira, o professor dos Estados Unidos de Houston está fazendo aula comigo.
na minha aula de sexta-feira. Que maneiro. Então, você vê, os instrutores, eles vêm para fazer treinamentos aqui no Brasil, e eles treinam comigo, com o mestre Kobe, com os outros mestres, porque eles sabem a importância que tem o treinamento, e por isso que a gente fala, até volta ao assunto do online. Se fosse algo possível, não seria mais fácil a gente ficar fazendo aulas online o tempo todo? Mas a gente não consegue atingir esse grau de excelência com a aula online. A gente não vai conseguir preparar ele mentalmente da forma, porque para você reagir não basta saber a técnica. Precisa da técnica e a capacidade mental para lidar com aquela situação. E as pessoas acham que é só aprender a técnica. Não vai funcionar. E aí, como vai falar depois, vai bater na nossa conta, ó, você falou que ia funcionar e não funcionou, eu usei e não aconteceu. Não, você usou errado. De repente, porque não teve aquela supervisão para estar do seu lado ali falando, ó, isso aqui não, você tem que fazer assim, não é aqui, é aqui. Esses detalhezinhos, talvez a pessoa não ache importante quando está em casa, e às vezes, muitas vezes, ela está lá igual Netflix, colocou sentado no sofá com a pipoquinha vendo a aula. Não vai funcionar. Não tem como. Então a gente precisa... Um dos pilares do jiu-jitsu também é a defesa pessoal, e nas aulas que eu já participei, realmente é um tipo de aula que mais tem detalhe. Exatamente. Que mais tem detalhe, realmente. Você sabe o que é Krav Maga? Ô, mestre Márcio, tá gostando? Compartilhe com seus amigos, com as pessoas. Compartilhe principalmente com as mulheres que precisam desenvolver a técnica de defesa pessoal. Exatamente. Né? Exatamente isso. Já teve alguma situação de rua que o Krav Maga te salvou? Não do preventivo, digamos assim, do corretivo mesmo. Você teve que aplicar e falou. Não queria, mas... Não queria, mas foi. Não, eu tive uma situação, na verdade não foi nem no Rio de Janeiro, isso tem muitos anos atrás, eu não era nem faixa preta ainda, eu acredito que era faixa marrom, isso tem muitos anos, eu me tornei faixa preta em 2001. Pô, legal, então, tem algum tempo já tô falando de 22 anos de faixa preta, né? Mas eu sofri uma agressão, isso eu estava no sul. Na verdade, eu estava em Florianópolis e eu não lembro qual foi a praia. Não sei se foi Garopaba, se foi um desses. Lembra que isso aí, muitos anos atrás, era totalmente diferente, teoricamente, do que é hoje. Eu lembro que a gente foi no Ano Novo e eu tinha acabado de chegar na cidade e a gente foi pra praia, tava muito confuso, sabe aquela... Eu começo a sentir que o ambiente não está legal, o pessoal jogando muita garrafa pra cima, o pessoal bêbado, e eu falei, vou sair daqui. Eu tinha acabado de chegar, era o Ano Novo, eu resolvi sair. Eu tava com 2 amigos e resolvi sair. E quando eu começo a sair, eu sinto impacto na minha cabeça. Um impacto. Que eu pensei na hora que era uma garrafada. E na verdade, eram 4 pessoas me atacando. Um tapão. Não foi tapão não, foi um soco, tá? E de graça. De graça. Por isso que eu falei que a gente, às vezes, acha que a gente pode evitar, que a gente pode lidar. E no meu caso, foi a maior prova de que isso não é possível. Eu estava lá, eu acho até hoje, minha visão, eu não sei porque a gente não parou para discutir o que tinha acontecido. Foi um negócio muito rápido, mas eu acho que me confundiram com alguém, ou não sei, me olharam lá, não gostaram que eu estava lá na terra deles, eu não sei o que era, mas... Eles me atacaram e eu demorei até alguns, de repente, décimos de segundo, porque é difícil saber como é que é, para perceber o que estava acontecendo, porque eu não sabia que eu estava numa briga. Até associar que a briga chegou até você. E quando eu virei para eles, eu vi o que estava acontecendo e eu consegui atingir 2 muito rápido. E eu acho que é aí que eles perceberam que... Calma aí. E todo mundo abriu e ninguém queria mais ver, né? Porque quando tem 4 pessoas te atacando e 2 tomam, fica naquela coisa. Eu tinha tomado uma na cabeça, tentando entender o que estava acontecendo, e eles 2 que tomaram, recuaram, um arriou, e os outros 2 ficaram gritando, e aquela situação indo para trás. E eu já, 10 segundos depois, a gente estava tão escuro, foi dentro de uma praia, isso à noite, perto da virada, que eu não conseguia ver quem era, eu já não sabia mais quem era os agressores. Era uma coisa assim, foi muito rápido, mas foi uma situação que... De repente, só para você ter ideia, quando eu cheguei no hotel e a gente falou com o segurança o que tinha acontecido, o segurança já falou sabia. Que no ano anterior um cara tinha morrido na praia, foi espancado até a morte. Isso ficou marcado na minha cabeça como assim, se eu não tivesse feito nada, eu podia estar morto. Talvez você seria a segunda... Seria o segundo lá das estatísticas. Segundo da estatística. Então a gente tem que entender isso. Eu nem cheguei na questão da discussão. Não teve a discussão, não teve a possibilidade. Começou. Eu fui embora e foi atacado pelas costas. E o Krav Maga, por mais que eu ainda não fosse um faixa preta, eu já tinha capacidade necessária para conseguir, o mais rápido possível, me recompor daquele ataque
e conseguir lidar com aquilo. Então, por mais que a gente ache que não vai passar por uma situação, não existe como a gente garantir. Mestre Márcio, você no auge aí dos teus 22 anos de faixa preta de Krav Maga, qual você acha que é a tua missão dentro da arte? Eu tive muitos alunos que me falaram, algum momento da vida, eu dou aula há 27 anos, tá? O Krav Maga mudou a minha vida. E quando você fala isso de pessoas que têm, às vezes, 50 anos, 60 anos, e elas falam assim, o Krav Maga mudou minha vida. E quando eu falo isso é porque são pessoas que, às vezes, começaram tarde, com 40 anos, começaram a treinar. Nunca acharam que tinham capacidade para se defender. É até o contrário daquele, eu vou ficar brigão. Não, ele treinava e falava, eu não vou conseguir me defender. Eles falavam, muitos alunos, eles não acreditam que eles têm os instrumentos necessários para se defender. Ele falava isso para mim, eu não me sinto apto a me defender, eu estou treinando, estou aqui há 3 anos treinando Krav Maga, eu não me sinto apto para defender. E teve até pouco tempo que falou isso para mim, e ele falou assim, ele tem 50 anos de idade, próximo de 50, um pouquinho menos, e ele falou assim pra mim, ele precisou usar o Krav Maga há pouco tempo, e ele foi atacado numa situação de trânsito, que ele tentou evitar, ele tentou até fugir, ele saiu andando pra trás, e o cara veio atrás, e ele usou o Krav Maga, ele conseguiu parar a agressão, e ele falou assim, eu nunca esperava que eu ia conseguir me defender, e mudou a minha vida. 2 dos meus filhos fizeram Krav Maga, e eu me lembro da disciplina que eles tinham, com o compromisso que eles tinham de deixar tudo para preparar o uniforme passado e seguir, assim, meu filho abria mão de qualquer coisa para um dos meus filhos para fazer, e minha filha e um dos meus filhos fez durante muito tempo Krav Maga, e era impressionante a dedicação com a filosofia e tal. Eu sou muito grato ao Márcio por isso, porque eu acho que ajudou a construir também um pouco deles. Com certeza. A Luísa é muito focada nas coisas, eu acho que muito disso passou, porque ela começou muito cedo, né? Começou muito cedo, ela foi a minha aluna mais nova até hoje. Ah, é? Ela começou com 6 anos de idade, a filha dele. Parabéns, Márcio. Coincidência assim, né, que ter sido eu professor tanto do filho como da filha dela, e foi muito bacana, porque ela frequentava academia desde os 3 anos de idade. Eu não deixava treinar porque era muito nova. Mas ela tem que esperar chegar aos 10 anos. Eu não tinha turma de criança na minha academia, mas com 6 anos de idade ela estava tão empolgada, queria de qualquer jeito, que a gente abriu uma exceção, e ela estava lá já há 3 anos, falei, vamos abrir uma exceção. E foi muito legal, foi algo que realmente muito bacana. E a gente vê realmente que a gente muda isso, porque o Krav Maga mudou a minha também. Eu sei que eu comecei com 16 anos de idade. Hoje eu tô com 47, indo para 48 anos de idade. Então, basicamente, eu tenho a maior parte da minha vida dentro do Krav Maga. E eu sei que muito do que eu sou hoje em dia foi dessa filosofia, desse pensamento. Eu era um garoto tímido, que de repente ia ter dificuldade de lidar com câmeras, com qualquer coisa. Se não fosse o Krav Maga, você não hoje em dia, tá aqui por nada. Exatamente, de repente não estaria aqui. Eu fiz várias entrevistas em várias redes de televisão, nunca tive mais problema. Eu fico tranquilo quando eu tô, exatamente porque eu aprendi a lidar com os meus medos. Na verdade, a gente fala assim, não é que você acaba com o medo vai existir sempre, mas você aprende a lidar com ele, enfrentar ele, para não ficar paralisado, para não ficar aqui, não sei falar, não sei responder. Não, eu vou aprender a lidar. E o Krav Maga, ele traz isso, a possibilidade de lidar com seus medos e enfrentar eles. E se não estou enganado, eu posso ir... meus filhos, todos praticam Krav Maga dentro do mesmo ambiente, no mesmo tempo, com faixas etárias diferentes. Isso que acontece, é diferente de outras atividades. Exatamente. Isso acontece o tempo todo. Eu tenho família. Você vai na minha academia hoje, na minha aula de hoje, você vai encontrar famílias dentro. Às vezes é a mãe com a filha, o pai com a filha, o pai com o filho. Às vezes a família inteira treinando Krav Maga. E exatamente essa possibilidade se dá porque já que a gente não tem a divisão, como a gente tem às vezes nas competições, por idade, peso ou coisas do gênero, todo mundo treina junto, acaba que isso é possível. Às vezes, a gente evita a família treinar junto, porque às vezes eles brigam dentro da tatame. Eu treino com meu irmão, só para vocês terem ideia, a minha família toda faz Krav Maga. Tá? Legal, meu pai treina comigo, hoje em dia comigo, ele treinou com o Mestre Kobe há muitos anos atrás, mas ele treina comigo. Meu irmão hoje em dia treina comigo, mas foi meu irmão que me levou pro Krav Maga.
Em 1992, início de 92, eu comecei o Krav Maga. E meu irmão é que me convidou para fazer uma aula experimental e a gente treinou 10 anos juntos. E era engraçado que Meshkov sempre falava pra gente assim, ó, não treina junto, vocês estão brigando pela herança. E brincava isso com a gente. Então era essa coisa de... Às vezes a gente briga porque a gente tem muita intimidade. Aí você, sem querer, acerta o outro, já acha que é pessoal, que é acerto de contas, e não é. Então, às vezes, a gente até separa ali a mãe do filho por um tempo, mas vão treinar junto. Eu treinei milhões de vezes com meu irmão e familiares. E se der na minha telha hoje, pô, vou te ligar amanhã, mas Márcio, amanhã eu vou aparecer na tua academia, o que eu preciso? Você precisa? Ligar. Força de vontade e ir até a academia fazer uma aula. Mas eu preciso. Eu vou lá fazer uma aula. Mas eu preciso chegar de quê? De calça, de bermuda? Qualquer coisa. Vai com uma calça de moletom, de tactel, uma bermuda, uma camiseta. Na verdade, a gente tem nosso uniforme. Nosso uniforme foi até adaptado para o Brasil, que é um clima quente. É uma calça, como se fosse uma calça de kimono, e uma camiseta como essa aqui. Essa é a camisa do uniforme do Krav Maga. Você treina com essa blusa? A gente treina com isso. Legal. Por quê? Porque aqui não é frio. Eu não preciso estar de kimono, que é uma realidade um pouco diferente. A gente até tem treinamento de kimono no Krav Maga para simular situações como se alguém pegou o seu casaco. Pode ser que num momento frio, nos 3 dias de frio do Rio de Janeiro, você esteja de casaco, e aí a gente vai precisar. A gente tem isso no Krav Maga, mas não é algo que você treina o tempo todo, então a gente gosta de treinar com o seu aparato normal, com aquilo que você usa no seu dia a dia. E vocês denominam uniforme ou tem um nome? Uniforme. O nome é uniforme. É essa camisa com uma calça branca com o mesmo símbolo, exatamente igual, e você não precisa disso para fazer aula de experiência, tem que ir lá. O que eu falo para as pessoas... Mas não tenho que levar um atestado médico, uma avaliação médica? A gente vai, tem um atestadozinho que você preenche, dizendo se você tem algum tipo de problema médico pré-existente. Você colocou, tá bom, não tem problema nenhum. A gente sempre pergunta em todas as aulas, todas as coisas que a pessoa tem. E ela realmente, para iniciar depois, quando ela quer iniciar, ela vai precisar trazer algum formuláriozinho preenchido dizendo que ela não tem, ou se ela tem, o que ela tem. Porque se ela tem realmente algum problema médico, ela vai precisar ter um atestado autorizando ela, dizendo que ela pode praticar atividades físicas. Até porque o Krav Maga não é uma atividade que você demanda uma capacidade física grande. Eu falei para vocês, qualquer pessoa pode começar, pode ser sedentário. A gente começa devagar. E todo mundo consegue, devagarzinho, passo a passo. Então não é algo que demanda uma capacidade cardio gigante, força física, não precisa de nada. A pessoa pode estar sedentário, 20 anos não fazendo nada e começar a Krav Maga. Ele vai conseguir fazer uma aula sem problema nenhum. E dessa galera que vai sedentária, ou então até mesmo não sedentária, você vê que ele... Passou da 6ª aula, ele fica. Qual é a aula-chave que você vê que virou a chave nele? E eu vou falar o seguinte, a maior parte das pessoas... Quando fazem a primeira aula, já muda muito a forma de pensar. Legal. Ele entende, é claro, que você não vai 2 aulas e você está se defendendo. Eu sei que hoje em dia todo mundo quer tudo muito rápido, né? Hoje mas a gente precisa transformar o nosso corpo em apto. Na verdade, se você quer velocidade, o Krav Maga é muito eficiente, porque você aprende coisas que, de repente, muito simples, como um dedo no olho, pode resolver o teu problema. Não. Então, você pode aprender até, às vezes, em uma aula a se defender. Mas a gente não pode pensar o seguinte, vou fazer uma aula, aprendi o dedo no olho, vou lidar com tudo. Aí você vai lidar com um cara que está de capacete na rua, já não sei o que fazer. Então, você, lógico, precisa de saber tudo. Por isso que a gente fala, treine a vida inteira. O capacete na rua é uma das aulas que... Tem também. Você vai treinar contra todas as situações. A gente tenta simular o quê? As situações de agressões urbanas. O cotidiano. O cotidiano. E me falava uma coisa, e meu criador do Krav Maga, eu já falei, mas é bom repetir, porque às vezes a pessoa pode ficar um pouco perdida. E me falava o seguinte, a gente treina 40 anos de Krav Maga para nunca usar. Mas você treinou 40 anos e usou uma única vez e salvou sua vida, valeu os 40 anos que você treinou. A gente quer realmente evitar o conflito, a gente quer não chegar nessa situação, mas... Infelizmente, e eu sou prova viva disso, uma hora chega. Por sorte, chegou para mim depois de muitos anos de treino. Eu já estava pronto para aquilo. Agora, se de repente eu estivesse na faixa branca, pode ser que eu não estaria aqui. Então, eu preciso que as pessoas até às vezes entendam, isso é uma missão que ele perguntou qual é a sua missão. Minha missão é passar para as pessoas que existe uma forma delas se defenderem. Elas vão conseguir defender e qualquer um pode se defender. Eu não preciso ser forte, eu não preciso ter uma resistência gigante, ter um preparo físico ótimo para poder me defender. É lógico que quanto mais eu treinar, eu aumento a minha probabilidade de conseguir lidar com uma reação, um ataque, com uma agressão. Mas não quer dizer que eu não possa aprender a defender com uma situação. E é engraçado que eu dei um seminário
em Minas Gerais, Belo Horizonte. E um aluno de lá me contou uma história que foi muito interessante. Uma vez por ano a gente tem uma coisa que é muito costume, que eu falei sobre curso de mulheres. A Federação Sul-Americana de Krav Maga, uma vez por ano, cede um curso de mulheres gratuito. A gente diz um dia. Aí a mulherada aí que tá em casa, né? Que tá. É aquele evento que acontece na praia. Não, esse é nas academias. Ah, legal. Ele é nas academias, é liberado todas as academias de Krav Maga do Brasil. Só pra mulheres. Exatamente, a gente pega um domingo e ensina as agressões mais comuns contra mulheres. Mas teve um ano que a gente fez um mês inteiro. Um mês inteiro da mulher. E nesse ano que a gente fez um mês inteiro da mulher, muitos homens reclamaram, pô, vocês só fazem isso pra mulheres, a gente queria pro homem, a gente acabou liberando um mês pra todo mundo treinar. Por causa de reclamações... A macharada também se sentiu... Exatamente. E aí eu tava num seminário, dando um seminário, eu nem lembro de que era o assunto desse seminário em Belo Horizonte. E aí, ao final do seminário, eu falei disso, que às vezes você faz uma aula e pode ser que essa aula seja, se deu sorte, ser aquela agressão. E ele falou que ele fez esse um dia desse mês da mulher. Era um homem. Então, só pra você ter ideia, foi um dos homens que fizeram um curso de mulheres. Não, preconceito zero. Porque eu era... Aí agora também vou dar minha cara a tapa aqui. Quando eu era faixa branca, eu assistia muito clipe, né? Que hoje o YouTube chama de corte, né? Eu assistia muito corte de defesa pessoal de mulheres no jiu-jitsu. Isso deu uma velocidade na faixa branca pra mim absurda, cara. Absurda, porque são coisas que você não tá lidado no cotidiano e às vezes o camarada ele só tem aquela mesma visão daquela aula daquele jeito e você não tem como expandir, né? Aí o cara vai e faz um experimento, uma aula de defesa pessoal para a mulher, o cara vai lá conhecer, expandir o conhecimento, é a chave que falta virar na cabeça dele, bicho. E por acaso, o que ele foi fazer? Era o dia que tava dando defesa de faca. Tava ensinando uma defesa que é a agressão mais comum, que é o ataque por cima. E ele fez aquilo. Ele fez, foi pra casa. Nem pensou em entrar no Krav Maga. Achava interessante, queria entrar, mas é aquele que nem todo mundo, assim, eu vou fazer um dia. E vamos deixar. Onde eu vou. O Ângelo, exatamente. Há 40 anos atrás ele falava que ia fazer, mas tá até hoje esperando. E aí o que aconteceu? Ele foi atacado à faca. Eu não sei se foi 2 semanas, 2 meses, já tem um tempo isso. Ele foi atacado à faca. E ele reagiu, ele conseguiu botar o braço no lugar certo, defendeu a faca, socou o cara caiu e ele fugiu. Peraí, como é que colocar o braço no lugar certo? O ataque à faca, ele existe um movimento... O mais comum ataque à faca, mais comum é o de cima ataque pra por baixo. cima. É o mais comum. Tá? Faz aí com... É o ataque com a caneta, né? Que é aquele ataque do assim. picador de gelo, né? Conhecido. E ele foi atacado dessa forma, ele tinha treinado aquilo veio na cabeça dele na hora, porque era muito recente. Ele conseguiu fazer defesa, acertou o cara, mais ou menos, mas foi suficiente para ele pro cara entender que... um pouco o equilíbrio, ele caiu, o cara, e ele fugiu, e ele falou, eu tô vivo por causa disso, porque ele chegou a sofrer o ataque. Eu acho que ele teve uma discussão, e quando ele tava se afastando, o cara veio. E aí ele falou, no dia seguinte eu treino no Krav Maga, já tava treinando há algum tempo quando ele fez o seminário. Ele falou, no dia seguinte eu entrei no Krav Maga. Então, aquilo que a gente fala às vezes, uma aula fez salvar a vida daquela pessoa. E quantos dias por semana o regular normal acontece? O regular são 2 vezes por semana. Ele vai fazer lá segunda e quarta, terça e quinta. Temos as aulas duplas também, que são 2 horários juntos nos sábados ou nas sextas-feiras. Então, isso é o regular, é o que as pessoas treinam normalmente. E aí depois sai igual o louco, fica treinando em casa, porque a Luiz ficava lá em casa. Com o tempo, eles fazem outros horários. Senta agudo no ar. Exatamente. Aí, com o tempo, eles acabam treinando outros horários, eles vão se empolgando, vão fazendo mais horários, com certeza. Legal. Mas o que você precisa para base são 2 vezes por semana, 1 hora cada dia. Legal. Existe um treinamento específico para fugir de tiroteio no Rio de Janeiro? Correr, amigo. Aí é com o Usain Bolt. Não é não tem lá o corredor. Eles ficam correndo ali no Botafogo ali. Tem que estar preparado para qualquer coisa. Na verdade é isso. A gente tem que também começar a aprender o que está acontecendo em volta. Eu sei que as pessoas acham, não, aconteceu e não tinha nem percebido. Geralmente, quando você não percebe, é porque você ainda não está tão atento assim. Cada ano da minha vida, eu achei que menos coisas aconteceram comigo. Porque a gente vai ganhando experiência, a gente vai prestando mais atenção e cada vez mais ligado no que está acontecendo. Você consegue ver de longe o problema. Você vai ver que assim, você não pode evitar 100%. Mas você consegue evitar a grande parte das agressões quando você é uma pessoa que presta atenção e vê o que está acontecendo, começa a notar o que acontece em volta de você.
Isso Eu é começo a realmente evitar. algo muito importante que as pessoas às vezes não dão valor. Por isso que eu falo, a gente às vezes treina não porque a gente sente, eu vou precisar um dia. Não faz porque você vai precisar, faz exatamente para ter uma carta na manga. Saber o seguinte, se eu não tiver opção, eu não quero reagir, mas eu tiver opção, eu vou fazer. Se você entrar por isso, talvez já isso pode salvar a sua vida, e a vida a gente só tem uma, então pode ser que amanhã acabe. Por isso que eu digo que quem faz Krav Maga são aquelas pessoas normais, não tem ninguém assim, físico espetacular, um cardio espetacular, corredor, tem tudo, mas não é esse o objetivo, é para qualquer pessoa que queira realmente aprender a se defender de uma forma simples, rápida e objetiva. Legal, hein? Esse é o Krav Maga. Legal. E vocês estão convidados para fazer uma aula. Pra mim vai ser um prazer. Eu acho que a única experiência que eu tive mais próxima do Krav Maga, além do jiu-jitsu, foram 2 semanas que eu frequentei o Tai Chi Chuan, cara. E me deu uma acuidade visual absurda. Eu comecei a prestar atenção em certas coisas num perímetro muito maior. E eu acho, pelo que você vem me descrevendo, obviamente, eu nunca fiz uma aula de Krav Maga, me sinto honrado pelo seu convite, qualquer dia eu vou aparecer, com certeza. Vou passar Mas o o endereço dia pra dele é vocês. semana que vem. Já até perguntou aqui, ó. Tá bom. Já vou separar uma calça branca, uma blusa branca. E isso, de novo, trouxe uma acuidade visual que eu comecei a me comportar diferente em determinados lugares. Né? Você se sente mais preparado para poder estar em qualquer ambiente que seja. Não que eu vá enfrentar qualquer ambiente, né? Mas você se sente confortável por isso. A gente tem que entender isso que a gente precisa, né? E é isso que você falou. Qualquer coisa a gente soma. A gente vai somar e vai estar mais preparado. Você fez aula de algo que te deu uma visão um pouco melhor, com certeza vai somar. É isso aí. Tá? E é isso que a gente tenta no Krav Maga, trazer algo para as pessoas que elas possam realmente mudar a vida delas. E por incrível que pareça, que eu falei para vocês, a maior parte das pessoas falam que mudam às vezes em coisas que não são nem a defesa pessoal. Às vezes é como ela enfrenta o dia a dia dela, como ela lidar no trabalho, como ela reage às situações do dia a dia. Você tem alguma história curiosa de superação de algum aluno seu que lá foi um dia desacreditado e falou, Márcio, eu acho que eu não tenho condição, sei lá, você tem alguma história assim? História de aluno que começou, que ele achava que não era nada e que se tornou algo, tem várias. Então conta pelo menos umas 3. Você vê assim, tem mais 15 minutos. Eu tenho alunos que a gente tem aí comigo, que foi o meu primeiro aluno, que é o professor Gabriel Dutra. Quando eu conheci, eu acho que eu mesmo olhava para ele e falava, esse aí era garotinho, 13 anos de idade. Gabriel. Ele é faixa preta 3º dan hoje em dia. Caraca. Ele treina comigo desde 1996. Gabriel. É uma vida. Gabriel Dutra. Gabriel Dutra. E Parabéns ao Gabriel Dutra pela persistência. Persistência, né? Tá esses anos todos comigo. E ele começou, eu olhava e falava, são os garotos treinando, às vezes brincando em sala de aula. Eu era um instrutor ainda novo, então eu não sabia lidar ainda perfeitamente com aquilo, mas eu fui seguindo os ensinamentos do curso de formação de instrutores, como eu falei para vocês, e fui seguindo com ele, levando. E aí a gente vai passando os anos, você vai vendo que ele vai desenvolvendo. Ele tinha um problema, que ele teve uma fratura no braço, que ele não esticava o braço direito. Você vê, hoje em dia você não consegue nem ver esse problema. Parece que ele não legal. tem. As pessoas não sabem que ele tem. São instrutores, ele é uma pessoa que está sempre fazendo apresentações. Fala, eu nunca vi o problema dele no braço, ele não estica o braço direito 100%, mas ele conseguiu adaptar o Krav Maga às necessidades dele, e hoje em dia você olha 100% normal. Você vai ver nos meus vídeos hoje em dia, você vai olhar no meu Instagram lá os vídeos que tem vários, ele participa, é uma pessoa fazendo, fala, como ele bate bem e tal. Exatamente isso. Então foi passando os anos e ele, que é aquele cara que eu olhava e falava, é ele mesmo. É um garoto, tá brincando aqui, tá fazendo Krav Maga por qualquer motivo. Daqui a pouco ele se tornou faixa preta, instrutor de Krav Maga, e hoje em dia ele dá aulas. Ele é o responsável pelo Centro de Krav Maga do Flamengo. Então, que maneiro, hein? São essas coisas que vão acontecendo. As pessoas muitas vezes, outras pessoas que falam, que foi o caso que eu falei para vocês desse meu aluno, que acreditava que nunca poderia reagir, que ele não teria condição de reagir. Na hora que ele precisou, ele conseguiu reagir, saiu bem da situação e falou, mudou a minha vida. E mudou hoje, porque eu treinava, acreditava que a gente precisava treinar, mas eu não acreditava que eu tinha capacidade. Ele treinou, ele já era um faixa verde, já estava há anos comigo, algo em torno de 4, 5 anos, e ele achava que não conseguiria numa situação. E quando ele conseguiu, ele veio falar, você via até ele emocionado, falando, caramba, hoje eu sinto como o Krav Maga mudou minha vida, exatamente porque eu consegui lidar com aquilo.
Foi legal, eu consegui bacana. lidar. E tem várias outras histórias muito parecidas, pessoas que falam por mim. Tem hoje alunos mais novos que estão lá na faixa branca, na amarela, que falam a mesma coisa. Ah, eu acho que eu não consigo usar. Eu acho que eu nunca vou usar. Eu falei, ótimo, mas treina. Treina, que eu sei que no dia que ele não tiver o que fazer, ele vai conseguir. E isso que é importante para mim. E aí os mais jovens, os adolescentes, eles procuram por orientação dos pais, por alunos, eles passam na porta da academia e, putz, deixa eu ver como é que é, e faz uma aula. Tem tudo. Hoje em dia eu tenho bastante alunos nessa faixa aí de 15, 17 anos, existe bastante. E você vê que tem, como eu falei para vocês, é muito misturado. Às vezes eu vejo os pais querendo ir com os filhos, às vezes o filho tá em outra vibe, não quer lutar, não quer fazer nada, mas ele tá numa idade que o pai quer que ele faça. O fato da pessoa, de você não ter limite de idade, já abre as portas para geral. Pra só todo não vai mundo, quem não quer. Mas eu já vi muito isso, inclusive com meninas. A menina tem 15 anos, tá começando a sair, e aí o pai ou a mãe fala, não, você vai sair, então eu quero que ela treine alguma coisa, porque ela vai estar exposta ao Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro ou Brasil. Mas Brasil também não é tranquilo. Aqui Rio de Janeiro às vezes é pior. Mas o Rio de Janeiro, tá exposto no Rio de Janeiro. Eu quero que ela treine em alguma coisa. Às vezes a filha vai até de má vontade, porque ela tá sendo obrigada pelos pais. Eu sempre falo, pô, não é bom, tenta convencer. E às vezes o pai vem junto para incentivar. E às vezes ela treina 1, 2, 3 aulas, um mês, daqui a pouco ela começa a se empolgar. E aí muda às vezes a vida dela. Ela começa a gostar muito, começa a treinar muito. Isso é muito legal. Então os jovens, eles têm vindo buscar, até porque começou a ficar um pouco famoso, todo mundo falando sobre Krav Maga, mas também existe isso. Às vezes os pais querem que o filho faça, porque os filhos, a partir de uma certa idade, começam a andar nas ruas, andar sozinho nas ruas, e eles sabem o seguinte, pode ser que ele se depare com uma agressão. E aí, o que ele vai fazer? Vamos então dar alguma ferramenta boa para ele? Não. Algo que realmente ele vai ter alguma chance, que ele vai poder usar qualquer coisa. Seu filho na rua, se ele tem uma situação de vida que ele possa morrer, você tem preocupação se ele vai usar uma cadeira, se ele vai usar uma chave de fenda, se ele vai usar qualquer coisa para se defender? Não. Entendeu? Por quê? Porque você é teu filho, você quer que ele saia vivo. Sim. Eu não estimulo, nem o Krav Maga estimula que ninguém agrida ninguém. Que ninguém seja agressivo com ninguém. Não é essa a visão. O que eu quero que as pessoas façam, e a mensagem do Krav Maga esteja preparado. Treine e esteja preparado. Se você nunca precisar, ótimo. Aí você treinou, trabalhou a sua parte física, fez tudo que você precisava. Faz um monte de amigos. Faz um monte de amigos. Porque Krav Maga é uma família. Você vê que a sua própria filha tem contato com vários alunos nossos até hoje, que eu vejo às vezes eles entrando lá no FaceTime, aí eles aparecem, aqui é a Luiz e tá, aí conversa, a gente vai conversa. Eles criam Krav Maga, vínculo, né? Família muito grande. E tá lá, foi ótimo para você, foi ótimo para seus relacionamentos pessoais, foi ótimo para sua saúde, mas um dia precisou, salvou, Utilize, valeu todos os anos que você treinou. E qual o maior prêmio que o Krav Maga te deu até hoje, cara? O maior presente que você fala, pô, se eu não fosse o Krav Maga, isso aqui na minha vida eu nunca teria conquistado. É difícil falar porque eu sei que a minha vida mudou. Eu sei que a forma de agir em cada situação mudou. Fazer a musiquinha. Plim, 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 plim. Vai, isso. A forma de eu agir em cada situação mudou. Como eu me deparava numa entrevista de emprego e conseguia olhar nos olhos da pessoa, passar confiança. Então, na teoria, tudo que eu sou hoje tem a ver com Krav Maga. É uma junção, claro, da cultura, do que meus pais me passaram, que foi algo sensacional. Eu dei sorte de ter pais assim, excelentes, que me passaram uma visão muito boa sobre o mundo, mas com certeza muitos dos medos que às vezes até os pais passam para os filhos, eu consegui lidar contra eles e superar eles com o Krav Maga. Então eu não sei nem aonde eu teria chegado sem ele. Não dá nem para dizer... Você não consegue te ver... não tem um dado, porque eu comecei com 16 anos, então quase tudo que eu passei na minha vida, na vida profissional... O Krav Maga estava junto. O Krav Maga estava junto, e eu sei que ele participou disso. Legal. Eu vejo isso às vezes, mães que falam para mim, assim, pô, meu filho mudou depois que ele começou o Krav Maga, ele é mais tranquilo, ele é mais correto. A gente tem uma filosofia muito boa dentro do Krav Maga de fazer o que é certo, entender, explicar para as pessoas o que é certo. Então eu acho que isso muda muito as pessoas, cria muito foco, é o que ele falou, muita disciplina. Tudo isso eu acho que o Krav Maga passa pra gente. E
como eu falei, eu não consigo criar um momento porque ele vai entrar na sua vida, da sua vida, em né? tudo. Mas, da mesma forma que você falou que hoje o Krav Maga para você é um estilo de vida, né? Com certeza. É um estilo de vida, é um lifestyle para você. E que ele é precursor do foco e da disciplina. O que hoje você, nesse teu Krav Maga lifestyle, você não vive sem? Eu tô te perguntando isso porque eu tenho. E eu vou te falar depois. Mas eu quero saber de você primeiro. O que você... Por exemplo, nosso amigo Ângelo aqui não vive sem a cachaçinha dele, tá tudo certo. Que mano é cachaçinha, rapaz? Teu negócio é... Rapaz, alterocopismo, respeito. E aí, o que hoje você vê assim, pô... Sem o meu estilo de vida hoje, eu não viveria sem isso aqui. O que eu acho que eu não viveria sem é sem poder transmitir para as pessoas o que é o Krav Maga. Na verdade, eu sou advogado de formação e tive escritório, quase 20 anos atuando como advogado, junto com o Krav Maga. Eu fazia as duas coisas. Legal, hein? O Krav Maga, no início, para mim, não era uma profissão. Eu gostava tanto que eu queria também poder... transformar isso. Até porque eu sei que dando aula você chega em outro nível, porque você dá aula, você aprende muito mais. Mas eu queria também passar para as pessoas aquilo que tinha sido muito bom para mim, que tinha mudado minha vida. E eu nunca pensei em dar aula como meio de vida. Eu ia fazer o direito, ia advogar e ao mesmo tempo ia dar aula de Krav Maga como hobby. Essa era a minha ideia. Só que o tempo foi passando e o Krav Maga foi tomando um tamanho tão grande na minha vida que uma hora não dava mais para conciliar e eu tive que ficar só com o Krav Maga. E dar aula, para mim, é o que eu não consigo viver sem. Porque por mais que eu tenha tido várias coisas muito positivas, a maior satisfação que eu tenho na vida é dar aula. Porque você muda a vida das pessoas, você sente, você olha no olho da pessoa quando ela entra no Krav Maga. E algum tempo depois, como ela fica, a satisfação que ela tem, às vezes, as pessoas que andavam assustadas nas ruas, não conseguia nem andar, andava de cabeça baixa, de repente ela começa a andar diferente. Você mudou a vida daquela pessoa de uma forma que ela não vivia. Ela vivia escondida e agora ela anda bem e ela talvez nunca vai usar o Krav Maga como defesa pessoal. Mas ela tá aplicando num monte de coisa, exatamente, né, dona Luiz Elias? Que é uma disciplina impressionante. Legal. Então, eu acho que é esse que é o que eu não consigo viver sem. Porque eu posso fazer... às vezes eu brinco assim, você quer saber se você gosta de uma coisa? Imagina se você ganha na Mega Sena, o que você continuaria fazendo? Aí. Sim. Eu falei, olha, você assistiu o podcast. Eu falei isso pra ele aqui. Eu falei, Ângelo, você quer saber como é que você é um cara rico? Se imagina bilionário, qual é a próxima coisa que você vai fazer? Exatamente. Eu poderia fazer muitas coisas, mas o que eu não pararia é o Krav Maga, porque essa satisfação de você ajudar as pessoas a se sentirem melhor, isso não tem preço. Então eu acho que é isso que é o que dá uma satisfação, como o médico que salva vidas, ele fala, pode ser que... Você também, exatamente. Obviamente, né? Respeitando a importância do profissional médico na nossa saúde, na nossa comunidade hoje, mas adotar um novo estilo de vida é salvar a vida. Eu falo por mim mesmo. Com certeza. O pessoal em casa aí pode entrar no meu Instagram e vai ver lá, eu com 122 quilos, dormindo mal. E hoje, o meu jiu-jitsu, ele não vive, o meu estilo de vida hoje, o jiu-jitsu, a educação, ele não vive sem uma boa alimentação. Então, são dois pilares que eu carrego comigo mesmo para que eu consiga levar adiante isso para outras pessoas e você vira referência, né? É claro você se torna a referência daquilo ali que você carrega, pô. E a pessoa que te segue e começa a fazer o mesmo, ele talvez está salvando a vida dele só de estar te vendo fazendo. Então, a gente tem muito isso, quando eu botei o exemplo, né? Porque é o mesmo estilo, né? Ele também salva vidas, a gente salva vida, ele também salva vida, o médico. Talvez ele não vai fazer plantões que nem ele fazia antes, porque ele agora está bilionário. Ganhou 200 milhões na Mega Sena. Mas se ele gosta muito do que ele faz, ele sente que ele muda a vida das pessoas, pode ser que ele queira continuar atuando. E eu sinto que, assim, eu não consigo me imaginar, eu posso abrir vários negócios, ganhei 200 milhões na Mega Sena, não preciso de dinheiro. Eu posso me abrir negócio disso, que eu gosto disso, negócio, mas eu vou querer continuar dando aula de Krav Maga porque eu sei que eu mudei a vida de muita gente. Então eu quero continuar com isso porque isso dá uma satisfação. Você já nem é conhecido mais como Márcio advogado, né? Você é o Márcio. Mestre Márcio. É o Mestre Márcio.
hoje em dia já tem mais do que... Exatamente. Hoje em dia, Mestre Márcio está mais do que o Márcio. Até porque eu parei, desde que eu abri minha academia, eu já dou aula há muitos anos, 27. Mas eu abri minha academia tem 7 anos. Então, basicamente, quando eu abri a academia, já não dá mais para conciliar. São 7 anos que eu não advogo mais. Legal, hein? Legal. É isso aí. Pô, já acabou? Já deu? Que isso, cara? Do segundo tempo. Chamar o Mestre Márcio aí de novo aqui, a gente tira a mesa, bota um tatame. E vamos fazer as apresentações, É isso aí, pô, é isso aí. Não, muito legal. Aliás, vou deixar aberto aqui o meu convite para você conhecer lá a Gavazzi Escola de Lutas. Com certeza. Tá convidado um dia para conhecer lá o nosso Remela Team, um treino que acontece todo dia 6 da manhã. Ó. Que é o horário cabal. Ah, Karina, eu adoro a Karina do Ângelo quando ele... E vocês estão convidados para fazer uma aula. Com certeza eu vou lá. Em qualquer local que tenha Krav Maga, mas se quiser na minha academia... A sua academia é High Pro. É o Centro de Krav Maga do Jardim Botânico. Fica na Rua Lopes aqui no Rio de Janeiro. Quintas. Isso, é Rua Lopes Quintas 276. Isso aí, galera. www.kravmaga.com.br é o chapéuzão do Exatamente, é o site da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Eu tenho meu Instagram, que é Mestre Márcio Krav Maga. Vocês podem seguir à vontade. Lá tem um pouco de informações sobre o Krav Maga. E basicamente é isso. Querendo conhecer, vem fazer uma aula, vem conhecer. Se chegar lá e falar que assistiu no 107 Podcast, faz a aula grátis. Olha, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Eu aceito e vou dar uma semana grátis. Opa, podcast 107. Tá fechado. Mas tem que falar. 107. Aí, galera. É isso aí. Valeu, Márcio. Obrigadão por ter vindo aqui. Esclareceu muita gente. Espero que várias pessoas tenham criado coragem de sair do sofá, da Netflix, da frente da TV e fazer uma aula experimental do Krav Maga e descobrir coisas novas na vida. A qualquer idade é hora de você descobrir coisas legais. É isso? É isso aí. Isso aí. Obrigado, mestre. E obrigado a vocês pela oportunidade, Pedro, Ângelo. É nóis. Quando a gente fala, às vezes, aquilo que a gente falou, a gente chega essa mensagem para uma pessoa, essa pessoa vai e entra numa academia, faz uma aula, esse exercício salva a vida dela e a gente salvou a vida de uma pessoa aqui no podcast 107. É isso que a gente tem que entender. Valeu, galera. Valeu você que curtiu aqui o 107 Podcast. Gostou desse conteúdo? Compartilha com seus amigos, liga para todo mundo, manda lá o link do 107 Podcast e tem outros conteúdos muito mais interessantes e tão interessantes quanto a esse conteúdo de hoje aí na nossa timeline disponível para você. Valeu? Obrigado!